tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui na companhia do meu filho e do Jean Lourusso. Aliás, estávamos rindo à beça antes de entrar no ar, falando sobre dar presentes, do que você gostaria de ganhar. A gente estava trocando uma ideia sobre isso. E a gente está levando aí esse programa maravilhoso para todo o Brasil e também para você que está no exterior. Você consegue assistir a gente através do Facebook. Basta você digitar Rádio Mundial, você vai cair na página da Rádio Mundial e você vai me ver agora, ao vivo, para todo o Brasil, tá bom? E eu vou continuar como eu tenho feito. Eu achei que esse modo de fazer os programas tirando as dúvidas dos ouvintes ficou muito legal, né? E eu estou gostando muito também. E, que nem na semana passada até eu estava com o Rodrigo, das Balinhas, que está fazendo o maior sucesso, que a gente conversou na semana passada sobre o ver a aura, lembra? Que eu falei para você olhar aqui nos intercílios, você fecha os olhos por 5 segundos, imaginaria uma cor, que na verdade não é imaginação, era isso que eu também gostaria de falar. Na verdade você está abrindo o seu sexto chakra, e aí sim você consegue vislumbrar então a cor, que na verdade não é uma imaginação, é mais do que intuição, é o sexto chakra se abrindo. Então você olha para a pessoa, fecha os olhos, olha bem nos intercílios, entre as sobrancelhas, olha para a pessoa, fecha os olhos, conta até 5, 1, 2, 3, 4, 5, imagina uma cor, abre os olhos, olha no alto da cabeça, a mesma coisa. Imagina uma cor e aí você diria para a pessoa, em alguns casos você consegue ver inclusive a aura. Isso foi muito bacana do programa de semana passada. E uma outra coisa também, o ser humano consegue enxergar, que eu fiz uma pesquisa rápida, ondas entre 400 a 700 nanômetros. Gente, isso é tão pouquinho, tão pouquinho. Quer dizer, você tem que realmente deixar a intuição fluir, ou a imaginação, como falam os americanos, eles usam muito esse termo da imaginação, para você conseguir ver a aura da pessoa, tá? Eu tive uma pergunta, 2 perguntas legais que eu quero falar agora para vocês. Uma moça me perguntou assim: Mônica, eu fui numa palestra e a palestrante disse que todo mundo tem uma missão de vida. E eu queria descobrir qual é a minha. E eu queria falar para vocês que a ideia de missão é um aspecto muito delicado. O que é missão? Por exemplo, eu falo para você, eu vou te incumbir de uma missão. Existe, na verdade, uma ordem, tanto que missão também tem como co-irmã a palavra missão, a palavra missa e até mesmo a palavra míssel. Então, qual que é a tua missão? Eu lembro que eu assisti o Matrix, que eu achei bacana, nem sei quantos anos tem, acho que 20 anos já, 15, 20 anos deve ter. E acho que no terceiro filme deles, o Neo está tentando abrir uma porta para chegar à conclusão final do enredo, e tem um chaveiro. E ele pergunta: há quanto tempo você está aqui? Pergunta para o chaveiro. O chaveiro fala assim: olha, eu estou aqui apenas, a minha existência toda apenas para esperar você chegar, e eu vou te dar a chave e você vai abrir a porta. Ele falou, não, e era um senhorzinho, era um chinesinho, um japonesinho. Ele falou, não sei se vocês lembram disso, mas bem no final, ele falou, eu tô aqui só para poder te entregar a chave para você abrir a porta, que vai resultar no resgate total do filme, da conclusão do filme. E missão é isso, gente. Então, o que é missão? Existe uma ordem de um superior. Por isso que as religiões, essas religiões pré-determinadas, elas conseguem estabelecer melhor o que seria uma missão. Então você tem uma missão, por exemplo, creio eu, há 30 anos atrás, que aliás fez 30 anos agora, dia 10 de junho, que eu fui designada, creio, com toda a humildade possível aí para falar, creio, como eu volto a falar, em propagar ou popularizar o estudo dos anjos, o conhecimento dos anjos da guarda, tanto que na década de 90 fez muito sucesso, as pessoas, todo mundo queria saber o nome do anjo cabalístico e tudo mais. Então, acredito eu que naquele momento houve uma incumbência para eu fazer, que era isso, e continuo fazendo com muito amor e carinho. Por exemplo, talvez os participantes de um templo de Umbanda tenham essa missão mais bem idealizada ou colocada em prática na vida, entende? De repente a minha missão, não sei se é só dos anjos, de repente a minha missão
mostrar espiritualidade para o meu futuro neto que ainda nem nasceu, quer dizer, meu filho ainda nem casou ainda, eu só estou fazendo esse comentário. A gente não sabe, de repente a minha missão é atender bem aquela minha consulente que está fazendo uma pastral e ela ter uma vida melhor, e aquilo que eu estou fazendo ajudá-la. E as pessoas sempre pensam em missão, em algo grandioso, não que eu estou querendo ser simplista, mas missão, de repente, é você cuidar bem do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Missão é você falar no determinado momento, na hora certa, uma palavra de carinho, e aquilo resolver um monte de coisa. Por isso que eu falo, às vezes a gente pensa que missão é algo grandioso, e muita gente pensa quase que do Tom Cruise, uma missão impossível, e às vezes a missão, basta a gente querer ser feliz para deixar também os outros felizes. Porém, a gente consegue ver o que é missão através da Casa 8, numa pastral. A gente consegue ter esse identificador do que é missão, mas a missão geralmente ela acontece e se resolve muito voltado para o nosso núcleo familiar e, evidentemente, se você frequenta algum lugar, também você pode resgatar qual é a sua missão, certo? Outra pergunta que eu achei muito boa. Ela falou para mim assim, eu sempre estou vendo, porque eu moro, Mônica, perto de uma encruzilhada, e eu sempre estou vendo os despachos na encruzilhada. A gente olha, não olha, desfaz, não desfaz, tem gente que chuta, não chuta. O que a gente pode fazer? O que você faria quando você vê um despacho numa encruzilhada? Então, primeiro ponto a entender. A encruzilhada, geralmente quando você vê algum tipo de oferenda encruzilhada, se eu estou vivendo um momento que a minha vida está uma encruzilhada, eu geralmente eu vou tentar resolver esse problema fazendo uma oferenda. Então, geralmente quem tem a ligação mais com a Umbanda, ou a pessoa, ela frequentou por um tempo e hoje ela está independente, ela vai fazer algum tipo de ritual da Umbanda nas encruzilhadas. Quem é do candomblé não usa a rua para fazer trabalho, é raríssimo, pelo menos no Queto, de onde eu fiz a minha raspagem da minha cabeça, a gente não fazia. Acho que da Angola ainda faz, mas do Queto não. Então você vai ver esse tipo de princípio ritualístico mais das pessoas que já trafegaram pela Umbanda. Se eu estou vivendo então um momento que eu estou numa encruzilhada, eu posso fazer esse tipo de oferenda. Por que as pessoas fazem nesse local? Acredita-se há muito tempo, inclusive os romanos também faziam oferendas, uma delas para Lares, a deusa do lar, por isso que vem deusa Lares, resultou hoje na palavra lar. Então eles ofertavam presentes para a deusa lar na encruzilhada. Então, o que é encruzilhada? É onde o místico, o mágico se junta e se conecta ao profano, ao que é material. Então, você vai deixar lá uma oferenda, ou o sacerdote vai pedir para você fazer, ou o pai de santo, ou a mãe de santo, ou o vidente vai pedir para você fazer. Quando você vê alguma coisa assim na rua, você vai ter que passar pela rua e ver, você simplesmente ou não olha, ou você fala, isso não é para mim. Pronto, já resolvemos 100% do problema. Quando aquela pessoa mal intencionada, ou geralmente de uma outra religião, ela chuta a macumba, que aliás é uma coisa que até vou fazer um comentário. As pessoas chutam macumba e fica todo mundo, imagina, macumba não é nada, isso aí é uma porcaria, pode chutar mesmo. Mas, se chuta alguma coisa da religião da pessoa, a pessoa vira uma fera. O mesmo respeito que a gente tem que ter com os ebós ou com as oferendas que são deixadas na estrada, nas encruzilhadas, a gente tem que também ter o mesmo carinho e respeito pelas estátuas dos santos ou pelas estátuas da Umbanda, enfim. A gente tem que ter o mesmo respeito. Se você vê alguma coisa, você não olha ou você diga, não é para mim. Ou você pede, protege-me Deus, porque você não sabe, de repente, qual que é a intenção. Tudo que está ali, na verdade, eu acredito também que enquanto a pessoa está preparando aquela oferenda, aquele cheirinho que está saindo, aquele éter que está saindo, na verdade, as entidades já estão se aproveitando no momento da manipulação daquela oferenda. Quando você coloca, você está deixando numa encruzilhada, você está despachando. O que é um despacho? É enviar, entregar. Eu estou destinando para algo ou alguém. Então, como eu te falei, você não olha, ou se você olhar, você pode até dizer, protege-me Deus,
ou você pode falar, não é para mim. E coitado daquele que chuta. Porque quando a pessoa está chutando, ela está fazendo o quê? Ela está olhando. A questão não é o olhar, a questão é a falta de respeito. Porque se as entidades que existem e estão lá absorvendo aquela oferenda, imagine um ser ali se alimentando daquele alimento. É a mesma coisa você fazer isso e chutar o prato de alguém que está comendo algum alimento. E lembrando que, em alguns casos, são entidades que você deve muito respeito para não criar encrenca. Você está despachando uma situação conflituosa. Aí vem um rapaz e chuta ou faz qualquer coisa. Tanto que existe um treinamento para os rapazes que trabalham como lixeiro, eles têm toda uma preparação para retirar com muito cuidado enfim, resgatar com todo cuidado para respeitar a entidade que está ali se mantendo daquilo. Deu para entender? Se você vê alguma coisa, você diz, protege-me Deus, ou você diz, isso não é para mim. Inclusive, até a forma como são colocadas algumas oferendas, como curiosidade, é uma forma para você ver. Não sei se eu fui clara. Se há alguma coisa, às vezes, negativa para descarregar, a primeira pessoa que coloca os olhos naquele trabalho, ela acaba pegando aquela energia. Então, evite olhar, evite xingar, chutar, tente não tocar. Se for na porta da tua casa, você pode, eu sempre digo, não se ajoelhe, você pode ficar de cócoras, você retira e pede desculpa, pede maleme, retira, pede desculpa, você embala e depois você despacha também, tá? Se bem que hoje tem a questão da Umbanda ecológica, eles estão evitando assim ao máximo de colocar esse tipo de despacho até para preservar o meio ambiente. Mas eu achei bacana a forma como essa moça perguntou, e vale a pena então você entender que nas encruzilhadas então reside o que é o mágico, o místico, o sobrenatural com o mundo material, tá bom? Deixa eu ver, falamos de missão, falamos da aura, falamos dos despachos, que mais? Vamos para deixa eu contar uma história linda para vocês. Eu recebi um e-mail de uma cliente minha, de uma amiga minha, o nome dela é Karina. Ela contou o relato dela de alma gêmea, muito bonito. Ela estava no sul, onde ela mora, e todo mundo falava, imagina, essa é a única da família que nunca vai casar, porque ela mal sai de casa, ela não tem interesse em namorar, e por aí vai. Eis que um dia chega um amigo da família, um alemão, ele, ao vê-la, ficou encantado com ela, e conclusão da história, só para a gente ser rápido nessa pauta, eles acabaram se conhecendo, casaram, foi uma paixão assim tremenda, e hoje ela mora na Alemanha. E o mais interessante que ela contou para mim é que quando ela caminhou em algumas ruas lá, que ela sentiu muito mal, sentiu uma certa aflição, ela foi pesquisar depois, e as ruas na qual ela andou, que é uma cidade praticamente vizinha da cidade dela, foi onde, na Idade Média, as pessoas queimavam as bruxas, onde dizimaram assim, centenas de pessoas, milhares de pessoas. Então, eu quis falar esse relato para você, que as pessoas ficam em busca da alma gêmea. Primeiro, eu queria dizer para vocês que acreditem. A sua alma gêmea está em algum lugar. Deixa que a coisa assim flua naturalmente. Não precisa forçar a barra. Se for sua alma gêmea mesmo, ela vai chegar no momento certo e na hora certa. Todo mundo tem o seu parceiro, todo mundo tem a sua parceira, e o importante sempre é ser feliz. Porque não dá para ter uma convivência de amor com um tremendo conflito de vida, né, gente? Quer dizer, a alma gêmea vem para apaziguar a tua vida, para agregar valores positivos, como aconteceu no caso da Karina, que contou essa história da Alemanha, e hoje ela vive lá. E geralmente, se você é brasileiro e acaba indo para outro país, certamente você viveu nesse país antes de nascer aqui no Brasil. Por exemplo, se você está aqui no Brasil, provavelmente na tua última vida, você deve ter vivido aqui também. Quando eu falo para as pessoas, porque eu faço a regressão de memória, né? Agora estou sem tempo por causa do mapa. Mas, por exemplo, uma pessoa que fala muito bem inglês, alemão, francês, provavelmente ela deve ter vivido nesses países, por isso que ela fala tão bem, ou aquela pessoa que toca muito bem piano. Isso é tudo um resgate de vidas passadas. Eu que exerço bem esse domínio, essa arte da espiritualidade, esse estudo da espiritualidade, em vida passada eu também fiz, e caso eu volte, provavelmente vou continuar fazendo a mesma coisa. E um outro relato que eu vi, não tão feliz como o da Karina, mas muito triste, né? Eu vi ontem de uma amiga minha
na sexta-feira, não, no sábado, ela me contando que estava fechando a porta o portão, estava fechando o portão, e ela teve um pressentimento que não era um dia legal, ela estava muito nervosa, e eis que um assaltante acaba dando um tiro na cabeça do marido dela. Olha, gente, tem uns 10 meses que isso aconteceu, e o assaltante dá um tiro na cabeça do marido dela, e ela assiste tudo isso, ela pergunta para mim se é karma, e a gente foi desenvolvendo uma conversa, e uma das coisas que eu tive a intuição, e que depois nós ficamos emocionadas, é que ela vai ser vovó pela 3ª vez, se eu não me engano, e nós na conversa chegamos à conclusão que esse ventre que está tão bendito agora por causa desse bebê que ela está esperando, que a nora dela está esperando, certamente é o marido que desencarnou, voltando, já que tanto ela como ele são espíritas há mais de 40 anos, 45 anos, então provavelmente ele está preparando esse resgate para voltar ao seio da família e continuar a evolução novamente, e certamente esse netinho, essa netinha que está chegando vai ser o xodó dessa avó aí, que quando a gente estava conversando, ela estava totalmente dilacerada pela dor, porque não é fácil, né, gente? Imagina acontecer uma coisa assim, que você perdeu a sua alma gêmea, o grande amor da sua vida, por conta de um assaltante, de um grupo de pessoas que foram lá para tentar levar, enfim, é realmente uma situação muito triste. Aliás, que triste situação está vivendo o Brasil, né? Meu Deus do céu, que peninha que eu tenho desse nosso país tão lindo e abençoado. O que esse Brasil está vivendo, meu Deus? E isso tudo muito por conta do quê, gente? Da falta de educação, né? Enquanto você vê aí poucos roubando e tomando tanto dinheiro, você vê a situação catastrófica que está o Rio de Janeiro, por exemplo, aliás, o Brasil todo. Mas, meu Deus, é só para orar mesmo, para pedir os nossos anjos da guarda, que eles guardem o nosso Brasil, nossas crianças, porque está muito difícil. Vamos ver se agora a gente consegue colocar as coisas em ordem e seguir para um segundo semestre melhor e um 18 melhor ainda. Deixa eu contar para vocês. Deu um bochicho a história que eu conversei na semana passada do exorcismo na igreja, de alguns pastores, alguns sacerdotes quererem tirar a pombagira da pessoa, outros falaram que eu estava errada, que tem que tirar mesmo, e outros concordaram comigo, que achavam super estranho. Eu continuo afirmando, eu cheguei a ter uma história que eu soube de um pastor querendo tirar da senhora um caboclo. Eu acho que está tendo uma tremenda confusão, eu acho que as coisas estão se misturando muito. Daqui a pouco você vai ouvir falar que estão querendo tirar da pessoa o anjo cabalístico da pessoa. Você percebe? Não dá para você tirar o anjo cabalístico, não dá para você tirar o caboclo, não dá para você tirar as entidades de esquerda. Há uma tremenda confusão aí, eu acho que quem estudou teologia deve estar entendendo o que eu estou falando. Vocês estão tratando esse tema como se fossem possessões demoníacas, que o Vaticano trata também. Uma pessoa, quando está com o demônio, quando ela tem a possessão, aquela entidade toma posse dele, tanto que vocês podem assistir em filmes de terror e tudo mais, existem histórias verídicas quanto a isso. A pessoa às vezes fica 1 semana, 2, 3 meses, 1 ano, com aquela entidade maligna nela, a ponto de, em alguns casos, a pessoa vir a morrer. Então, quando você vê aquela cena até bizarra, grotesca, das pessoas estribuchando em cima de um palco, se mostrando frente às vezes, a emissoras de TV, eu morro de pena daquela pessoa que está passando por isso. Eu acho triste essa situação de se expor nesse modo, porque para mim assim, parece até um grande teatro, me desculpa, mas não existe lógica o que está acontecendo. Então a gente tem que repensar e entender esse conceito de que o caboclo é uma entidade negativa, ou daqui a pouco, que nem eu brinquei com você, daqui a pouco estão querendo tirar o anjo cabalístico da pessoa. Tenha mais fundamento no que vocês estão fazendo, né? Às vezes a gente está vendo uma situação muito circense frente a algo que é tão sério, né?
E falando de obsessores, você vai ter um obsessor na sua casa se de repente, por exemplo, meu filho que tem uma vida, enfim, trabalha todos os dias, estuda no sábado e de repente ele para, não quer mais trabalhar, começa a beber, começa a usar algum tipo de droga, não quer mais tomar banho, e isso sim, e isso pode ser indicativo de que existe um obsessor na vida dele. A gente tem que tratar e fazer essa desobsessão. Uma pessoa que é absolutamente normal ter um comportamento estranho, em seguida, aí sim. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa na sua casa que ela mal está tomando banho, ela mal está parando as unhas, não corta mais o cabelo, se alimenta muito mal, fuma o dia inteiro, pode estar bebendo, usando algum tipo de droga, ela pode estar sim com algum tipo de espírito obsessor. Lembrando que os espíritos obsessores devem ser entendidos dessa maneira espiritualista, porém a gente tem que entender também que esses processos dessas pessoas que passam por essa situação também podem estar com alguma coisa ou de esquizofrenia, ou um processo de demência, ou algum estágio de Alzheimer. Então a gente tem que fazer toda uma pesquisa para entender, né? E só lembrando, né, porque daqui a pouco eu vou ter que encerrar o programa, que eu comentei até que eu vi uma cena até grotesca de uma pessoa querendo tirar um caboclo da pessoa lá que estava se arruinando no chão, né? Que uma situação assim muito feia que eu vi. Seria tão fácil, tão bacana, né, se tivesse uma forma da gente tirar o ex-amor da nossa vida. Aí você tá lá, aí vem alguém e fala, não, eu vou tirar ele do teu corpo. Aí sim, aí eu tô brincando, mas assim, isso seria muito legal, você poder tirar uma pessoa, um ex da sua cabeça, o namorado, seu ex-marido, sua ex-esposa, sua ex-namorada, enfim. Aí é válido, né? Mas assim, eu acho que a gente não pode... Não é tudo pela audiência e não é tudo para você desmoralizar a religião do outro. Por exemplo, o espiritualista como eu sou, eu não tenho uma religião, eu faço parte de todas as religiões. Eu conheço um pouquinho de cada coisa e eu acabo criando a minha em casa. Então é o meu religar com Deus. Não é porque eu sou uma minoria que isso faz com que uma igreja ou uma religião mais poderosa pode querer tirar vantagem nesse sentido e tentar me massacrar. Massacrar aqui, ó, nunca. Eu resisto, vou resistir até o fim. E já lutei muito, viu? Quando eu falo isso, eu falo por experiência, por muita coisa que aconteceu na minha vida, então você tem que resistir também. Acredite no que você é, se você é um bandista, espiritualista, wiccaniano, faça o que é melhor para você. Lute contra o poder das massas. Eu acho que a gente tem que ter essa força. E quanta gente disse que eu não ia durar 1 ano, 2 anos, eu já estou há 38 anos, não é? Eu acho que é assim mesmo, é assim, a gente tem que lutar, se é o que é verdade, se faz bem às pessoas, continue, que a gente vai ser muito feliz, tá bom? Vou deixar meu telefone de contato, aliás, vai fazer uma pastral, que nem eu falei, eu devo estar fazendo mais esse ano que vem eu vou dar uma parada, mas faça, é muito bacana, eu atendo, nossa, a maioria dos meus clientes são homens até, é uma curiosidade, mas assim, é muito bacana. A gente conversa, eu vejo tudo do mapa, você não precisa falar nada, eu vou vendo tudo e depois você tira as perguntas. Dá uma ligada no 11 4708 1950. Lembrando, se a gente não conseguir atender o telefone, é que a gente está numa outra ligação, insiste, e que a Márcia deve estar te atendendo de segunda a sexta. Evita só ligar na hora do almoço, porque a gente está almoçando, não dá para parar, o telefone não para, é de manhã, tarde, noite. A linha está sempre ocupada, mas dá uma ligada para você marcar seu mapa astral, que você vai gostar muito. Eu faço os atendimentos por Skype, faço lá em casa, do lado da editora, você vai ver, eu estou no meu quarto, faço lá com o maior carinho, faço o meu... Porque assim, na verdade é um estudo. Eu escrevo 4 folhas de informação que eu preciso contar para você. Então, primeiro eu falo tudo e a gente vai trocando uma ideia das coisas que vão acontecer de hoje para 1 ano. Também eu consigo ver rapidinho o mapa dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. É uma consulta bacana, graças a Deus eu faço com muito amor e as pessoas têm gostado bastante, tá bom? Fiquem com Deus. Bom domingo. Aqui em São Paulo tá frio, não sei se na cidade onde você tá frio, aqui tá um gelo. Então fiquem com Deus, curtam aí a sua família, com paz, amor, carinho e gratidão.
Domingo que vem eu volto com mais temas e se você quiser tirar alguma dúvida de espiritualidade, manda para mim no m.buon@terra.com.br. Um beijo grande, fiquem com Deus, gratidão, namastê. Até domingo que vem para mais um programa. Mônica Bonfilho, obrigada.